A Batalha de Dien Bien Phu, 1954, enterrou o orgulho imperial francês selvas impenetráveis da Indochina, onde a umidade sufocava soldados europeus acostumados aos invernos normandos. A França aprendeu que nem toda guerra pode ser vencida com arrogância imperial. Em Dien Bien Phu, 13.000 soldados franceses descobririam que subestimar guerrilheiros vietnamitas seria seu último erro. O general Henri Navarre pensou que havia criado uma armadilha perfeita. Posicionou suas tropas num vale cercado por montanhas, esperando atrair o Viet Minh para uma batalha convencional, onde a superioridade francesa seria decisiva. Era uma estratégia baseada na mentalidade colonial. Os nativos seriam facilmente derrotados pela disciplina europeia. Vo Nguyen Giap, o general vietnamita, aceitou o desafio, mas nos seus próprios termos. Durante meses, carregou artilharia pesada através de trilhas impossíveis, desmontando canhões e carregando-os peça por peça através da selva. Enquanto franceses bebiam vinho em seus bunkers, vietnamitas transformavam montanhas em fortalezas. Quando o cerco começou em 13 de março de 1954, a realidade atingiu os franceses como martelo na bigorna. Canhões vietnamitas, posicionados onde nenhum militar francês acreditava ser possível, começaram a despejar morte sobre o vale. A pista de pouso foi destruída no primeiro dia. Por 57 dias, soldados franceses viveram um inferno tropical, sem suprimentos, sem reforços, sob chuva incessante de projéteis inimigos. Trincheiras se transformavam em pântanos de lama e sangue. A cada dia, o cerco se fechava mais. A rendição em 7 de maio foi mais que uma derrota militar. Foi o fim de séculos de supremacia colonial francesa na Ásia. Dos 13.000 soldados, menos de 4.000 sobreviveram aos campos de prisioneiros vietnamitas. Na Batalha de Teutoburgo, 9 d.C., 3 legiões romanas simplesmente desapareceram florestas sombrias da Germânia, onde antigas árvores sussurravam segredos druidas. 3 legiões romanas marcharam confiantes para o que acreditavam ser apenas mais uma expedição punitiva. Não sabiam que caminhavam direto para a maior emboscada da história militar, onde 20.000 soldados do maior exército do mundo seriam aniquilados por bárbaros. Públio Quintílio Varo, governador romano da Germânia, confiava cegamente em Armínio, um príncipe germânico educado em Roma e cidadão romano. O que Varo não sabia era que Armínio havia se tornado o arquiteto de sua própria destruição, unindo tribos germânicas numa conspiração que faria o império tremer. As legiões 17, 18 e 19, veteranas de dezenas de campanhas, marcharam em formação através das trilhas lamacentas da floresta de Teutoburgo. Eram soldados profissionais, disciplinados, armados com o melhor equipamento do mundo. Cada um valia 10 bárbaros em combate aberto. Mas não haveria combate aberto. Por 3 dias, as legiões foram atacadas de todos os lados por guerreiros que apareciam das árvores como fantasmas, matavam e desapareciam novamente. Não havia linha de frente. Não havia formação. Apenas morte vinda de todas as direções. A chuva transformou estradas em pântanos. Carroças atolavam. Cavalos caíam. Armaduras pesadas se tornaram âncoras mortais. Soldados romanos, mestres da guerra organizada, se perderam num labirinto verde onde cada árvore escondia uma lança germânica. Varo, vendo suas legiões despedaçadas como bonecas de pano, cometeu suicídio jogando-se sobre sua própria espada. Armínio encontrou sua cabeça e a enviou para outros, chefes tribais, como prova de que Roma sangrava. Quando Augusto soube da catástrofe, gritou pelas ruas de Roma: Varo, devolva-me minhas legiões. Nunca mais Roma tentaria conquistar a Germânia além do Reno. Waterloo, 1815, o dia em que Napoleão descobriu que até gênios podem sangrar campos lamacentos da Bélgica, onde o destino da Europa seria decidido numa tarde chuvosa. O homem que conquistou um continente descobriria que até mesmo gênios militares podem ter seu dia de azar. Napoleão Bonaparte, imperador dos franceses, mestre de Austerlitz e Jena, enfrentaria sua derrota final num lugar cujo nome se tornaria sinônimo de queda.
Napoleão havia retornado do exílio em Elba como um furacão, reconquistando a França em 100 dias, sem disparar um tiro. A Europa inteira tremeu quando soube que a águia havia voltado. Mas coalizões se formaram, exércitos marcharam, e o imperador sabia que tinha apenas uma chance. Em 18 de junho de 1815, 72 mil franceses enfrentaram uma coalizão anglo-holandesa-prussiana comandada por Wellington. Napoleão, confiante, disse a seus generais: Wellington é um mau general, e os ingleses são más tropas. Seria seu último erro de julgamento. A batalha começou tarde devido à lama causada pela chuva da noite anterior. Napoleão esperou que o terreno secasse, dando tempo para que os prussianos de Blücher se aproximassem. Cada hora perdida era uma condenação. Os ataques franceses se chocaram contra os quadrados britânicos como ondas contra rochedos. A cavalaria de Ney carregou magnificamente, mas sem apoio de artilharia ou infantaria. Soldados ingleses escondidos atrás de colinas dizimaram cada investida francesa. Quando a guarda imperial, os soldados de elite de Napoleão, finalmente atacou, foi repelida pela primeira vez na história. O grito "La garde recule" ecoou pelas linhas francesas como sentença de morte. Se a guarda recuava, a batalha estava perdida. A chegada dos prussianos selou o destino francês. O exército que conquistou a Europa fugiu em pânico, deixando para trás canhões, bandeiras e o sonho imperial. Napoleão abdicou 4 dias depois, exilado para sempre em Santa Helena. Stalingrado, 1942-43, transformou o exército alemão mais poderoso da história em esqueletos congelados, ruínas fumegantes da cidade, que levava o nome do tirano soviético, onde cada prédio destruído se tornava uma fortaleza. O exército alemão aprendeu que existem lugares onde nem mesmo a máquina de guerra mais eficiente do mundo pode vencer. Stalingrado se transformou no cemitério da invencibilidade nazista. A Operation Barbarossa havia varrido a União Soviética como tempestade de ferro. Exércitos alemães avançavam imparáveis, capturando milhões de soldados soviéticos. Hitler acreditava que a URSS era um colosso de pés de barro, que desmoronaria com um chute. Stalin quase fugiu de Moscou, mas em Stalingrado, a guerra mudou de natureza. Não era mais blitzkrieg, era atrito puro, guerra de ratos nas ruínas, onde cada metro custava dezenas de vidas. Generais alemães acostumados a campanhas rápidas se viram presos numa guerra urbana infernal. O 6º Exército Alemão, comandado por Paulus, era uma força formidável. 330 mil soldados veteranos blindados, artilharia pesada, haviam participado da conquista da França e da Operação Barbarossa. Eram considerados invencíveis. Mas Stalingrado não era um campo de batalha normal. Era um labirinto de concreto e ferro retorcido, onde cada prédio precisava ser conquistado, andar por andar, sala por sala. Atiradores soviéticos transformaram cada janela em posição de tiro mortal. O general Chuikov transformou os soldados soviéticos em ratos de guerra urbana. Lutavam nas fábricas, nos esgotos, nos porões. Quando alemães tomavam um andar, soviéticos atacavam pelo porão. Era guerra de extermínio onde não havia prisioneiros. No inverno, a temperatura despencou para 40 graus. Soldados alemães, sem equipamento adequado para o frio russo, começaram a morrer congelados. Munição congelava, armas emperravam, motores paravam de funcionar. A Operação Urano Soviética cerrou o 6º Exército num caldeirão mortal. Paulus pediu permissão para a retirada, mas Hitler ordenou resistir até a morte. Durante meses, alemães cercados viveram um pesadelo de fome, frio e bombardeios constantes. Quando Paulus finalmente se rendeu, dos 330 mil soldados alemães, apenas 90 mil esqueletos humanos sobreviveram para os campos de prisioneiros soviéticos. Menos de 5 mil voltariam para casa. Azincourt, 1415, provou que lama pode valer mais que ouro quando se trata de guerra. Campos lamacentos do norte da França, onde a chuva transformara a terra em pântano traiçoeiro, a flor da nobreza francesa descobriu que nem todo o ouro e glamour do mundo podem vencer arqueiros camponeses com arcos longos.
Azincourt se tornou o símbolo de como a arrogância aristocrática pode ser pulverizada pela determinação plebeia. A Guerra dos 100 Anos estava em seu auge. Henrique V da Inglaterra havia invadido a França com 12.000 homens, mas disenteria e cercos desgastaram seu exército até restar apenas 6.000 soldados famintos e doentes marchando para Calais. Os franceses viram uma oportunidade dourada. 36.000 soldados franceses, incluindo a elite da cavalaria pesada, cercaram os ingleses num campo estreito entre duas florestas. Era impossível que os ingleses escapassem, ou pelo menos, era isso que pensavam. A nobreza francesa, vestindo armaduras que custavam mais que vilarejos inteiros, galoparia sobre os arqueiros ingleses como tinham feito centenas de vezes. Cavalaria pesada francesa era a força militar mais temida da Europa. Cada cavaleiro valia 10 soldados comuns. Mas Henrique V havia escolhido cuidadosamente o campo de batalha. O terreno recém-arado, encharcado por chuvas torrenciais, se transformara num lamaçal onde cavalos afundavam até o peito. Cada passo era uma luta contra a sucção da lama. Os arqueiros ingleses, protegidos por estacas pontiagudas, despejaram nuvens de flechas sobre a cavalaria francesa. Cavaleiros pesadamente blindados caíam dos cavalos e afundavam na lama, incapazes de se levantar. Armaduras que os protegiam se tornaram caixões de ferro. Soldados franceses que conseguiam chegar às linhas inglesas chegavam exaustos, cobertos de lama, sem fôlego. Arqueiros ingleses pegavam martelos e machados, transformando-se em carniceiros que massacravam nobres franceses presos na lama como porcos no matadouro. Em poucas horas, 10.000 franceses jazia, mortos ou capturados. Entre eles, 3 duques, 5 condes e mais de 1.500 cavaleiros, a elite militar da França dizimada por camponeses armados com arcos. Em Constantinopla, 1453, 1000 anos de história romana morreram no matar de muralhas milenares da cidade que um dia foi o coração do mundo, onde imperadores governaram metade da terra conhecida. Ecoou o último suspiro de um império que durou 1000 anos. Constantinopla, a cidade inexpugnável, descobriu que nem as muralhas mais poderosas podem resistir quando a história decide que chegou a hora de virar a página. Mehmed II, o sultão otomano de apenas 21 anos, olhava para as muralhas teodosinas que haviam resistido a dezenas de cercos por 1000 anos. Seus conselheiros duvidavam. Como um jovem sultão conseguiria o que Átila, os árabes e cruzados haviam falhado? Constantinopla era a última relíquia do Império Romano. Constantino XI governava uma cidade com apenas 50.000 habitantes, defendida por 7.000 soldados contra 150.000 otomanos. Mas suas muralhas eram lendárias. 3 linhas de fortificações que haviam transformado a cidade numa fortaleza inexpugnável. Mehmet trouxe algo que nenhum inimigo anterior possuía. Orban, o engenheiro húngaro que criou o maior canhão já construído. A basílica pesava 19 toneladas e disparava projéteis de pedra de 600 quilos, capazes de destruir qualquer muralha. Por 2 meses, canhões otomanos bombardearam as muralhas dia e noite. Cada tiro abria brechas que defensores bizantinos tentavam desesperadamente reparar durante a noite. Era uma corrida contra o tempo que os bizantinos estavam perdendo. Constantino XI, último imperador romano, recusou todas as ofertas de rendição. Disse que preferia morrer como imperador a viver como súdito. Seus soldados, sabendo que lutavam pela última vez sob a águia romana, juraram morrer nas muralhas. Em 29 de maio de 1453, o assalto final começou antes do amanhecer. Janízaros otomanos, soldados de elite criados desde crianças para a guerra, escalaram as brechas nas muralhas. Constantino XI, vestindo armadura simples, sem insígnias imperiais, lutou como soldado comum e morreu na muralha. Quando o sol nasceu, a águia bicéfala não voava mais sobre Constantinopla. O Império Romano, que começou com Augusto em 27 a.C., havia terminado após quase 1.500 anos de existência. Ácio, 31 a.C.,
quando Marco Antônio escolheu o amor e perdeu um império águas azuis do Mar Jônico, onde o destino do mundo antigo seria decidido numa batalha naval épica, Marco Antônio descobriu que nem mesmo o amor de Cleópatra pode salvar um homem quando os deuses decidem que sua hora chegou. Ácio foi mais que uma batalha. Foi o funeral do sonho de um império oriental que nunca existiria. A República Romana estava despedaçada entre dois titãs. De um lado, Otávio, sobrinho e herdeiro de Júlio César, frio, calculista, representante da tradição romana. Do outro, Marco Antônio, general brilhante, amante de Cleópatra, sonhando com um império que uniria Oriente e Ocidente. Antônio possuía 500 navios e 70.000 soldados. Cleópatra trouxe o tesouro do Egito e mais 200 navios. Era uma frota formidável que dominava o Mediterrâneo Oriental. Seus navios eram maiores, seus soldados veteranos, seu cofre de guerra inesgotável. Mas Agripa, almirante de Otávio, havia estudado as fraquezas dos navios orientais. Eram grandes demais, lentos demais, tripulados por marinheiros que não conheciam táticas romanas. Otávio tinha menos navios, mas mais ágeis e melhores tripulados. A batalha começou com Antônio confiante. Seus navios gigantes avançaram como fortalezas flutuantes, mas os navios de Otávio, menores e mais rápidos, os cercaram como lobos atacando ursos. Mísseis voavam em todas as direções. Navios pegavam fogo. Homens gritavam nas águas. Então aconteceu o impensável. Cleópatra, vendo a batalha se voltar contra eles, fugiu com seus navios egípcios. Antônio, vendo sua amada partir, abandonou sua própria frota e a seguiu. Em minutos, a maior frota do Mediterrâneo ficou sem comandante. Soldados e marinheiros de Antônio, abandonados por seu general no meio da batalha, se renderam em massa. Alguns lutaram até morrer, mas a maioria simplesmente baixou armas. Como lutar por um comandante que fugiu? Antônio e Cleópatra fugiram para o Egito, mas era apenas adiar o inevitável. 1 ano depois, ambos se suicidariam quando Otávio chegasse a Alexandria. O sonho de um império oriental morreu nas águas de Ácio. Hastings, 1066, matou a última civilização que ousou resistir aos normandos colinas verdes do sul da Inglaterra, onde guerreiros saxões formaram um muro de escudos que parecia impenetrável. Uma civilização inteira descobriria que nem mesmo a bravura lendária pode vencer quando o destino conspira contra ela. Hastings não foi apenas uma batalha, foi o dia em que a Inglaterra anglo-saxã morreu para sempre. Haroldo Godwinson havia sido coroado rei da Inglaterra em janeiro de 1066, mas seu trono era disputado por 2 invasores implacáveis. No norte, Haroldo Hardrada da Noruega desembarcou com 300 navios. No sul, Guilherme da Normandia preparava a maior invasão desde Júlio César. Haroldo derrotou brilhantemente os vikings em Stamford Bridge, matando Hardrada numa batalha épica. Mas enquanto celebrava no norte, Guilherme desembarcou em Pevensey com 7.000 normandos. O rei saxão teve que marchar 400 quilômetros em 5 dias para enfrentar uma segunda invasão. Em 14 de outubro, os 2 exércitos se encontraram em Senlac Hill. Haroldo posicionou seus huscarls, guerreiros de elite saxões, no topo da colina, formando o famoso Muro de Escudos. Eram veteranos da Batalha de Stamford Bridge, armados com machados dinamarqueses mortais. A cavalaria normanda carregou colina acima contra o muro saxão. Machados dinamarqueses cortavam cavalos pela metade. Lanças normandas se quebravam contra escudos saxões. Por horas, a linha saxã resistiu a todos os ataques. Normandos começaram a recuar em pânico. Guilherme teve que tirar o elmo para provar que estava vivo e impedir a debandada. 3 cavalos foram mortos debaixo dele. Parecia que os saxões haviam vencido mais uma vez, como seus antepassados fizeram contra romanos, vikings e invasores por séculos. Mas então Guilherme usou uma tática genial: a retirada fingida. Grupos de normandos fugiram colina abaixo, atraindo saxões que quebraram formação para persegui-los. Quando os saxões se espalharam,
A cavalaria normanda se virou e os massacrou. O muro de escudos, quebrado em vários pontos, não conseguiu mais se reformar. Flechas normandas choviam sobre saxões desorganizados. No final da tarde, uma flecha atingiu o olho direito do rei Haroldo, matando o último rei anglo-saxão da Inglaterra. Canas, 216 a.C., o dia em que Aníbal ensinou ao mundo como se destrói 86.400 homens de uma vez. Só planícies empoeiradas da Apulia, onde o sol mediterrâneo transformava bronze em fogo líquido, o maior exército que Roma já havia reunido, marchava confiante ao encontro de um inimigo que transformaria sua supremacia em pesadelo. Aníbal Barca, o demônio cartaginês que atravessou os Alpes, estava prestes a dar à humanidade a mais perfeita lição de aniquilação militar já vista. Roma enviou 86.400 soldados, 8 legiões completas, a maior força militar da República, comandados por 2 cônsules, Varão e Paulo Emílio, carregavam a confiança de quem nunca havia sido derrotado em campo aberto. Roma não perdia guerras. Roma conquistava mundos. Aníbal possuía apenas 50.000 homens. Cartagineses, númidas, gauleses, ibéricos, soldados de uma dúzia de nacionalidades unidos apenas pelo gênio de seu comandante. Estava em território inimigo, longe de casa, cercado por povos que poderiam se voltar contra ele a qualquer momento. Os romanos avançaram em formação tradicional, Hastati na frente, príncipes atrás, Triarii formando a reserva. Era a máquina de guerra que havia conquistado a Itália, uma força disciplinada e implacável. Cada soldado sabia exatamente o que fazer. Aníbal posicionou suas tropas de forma aparentemente suicida. Colocou gauleses e ibéricos, seus soldados mais fracos, no centro, formando uma linha convexa que se projetava em direção aos romanos. Suas melhores tropas ficaram nas alas, escondidas da vista inimiga. Quando os romanos atacaram, o centro cartaginês começou a recuar lentamente, como Aníbal havia planejado. Roma pressionou mais forte, empurrando soldados inimigos para trás. Parecia que a vitória estava ao alcance das mãos. Mas era uma armadilha perfeita. Conforme o centro cartaginês recuava, as alas de Aníbal, africanos veteranos e cavalaria numídia, envolveram os flancos romanos. Em minutos, 86.400 soldados romanos estavam cercados num caldeirão mortal. O que se seguiu não foi batalha, foi massacre científico. Romanos, comprimidos uns contra os outros, não conseguiam usar armas ou manobrar. Cartagineses os matavam metodicamente, como açougueiros abatendo gado. Quando o sol se pôs, 70.000 romanos estavam mortos, incluindo 80 senadores, o cônsul Paulo Emílio e a elite militar da República. Apenas 15.000 conseguiram escapar. Aníbal havia executado o cerco perfeito, uma obra de arte militar que ainda é estudada em academias militares. Roma ficou em pânico total. Mulheres choravam nas ruas. O Senado considerou abandonar a cidade. Por um momento pareceu que a República havia chegado ao fim. Aníbal estava às portas de Roma, e nada poderia detê-lo. Estas derrotas ecoam através dos milênios como lições, eternas gravadas em sangue e bronze. Não foram apenas batalhas perdidas, foram momentos em que a história mudou de direção, quando a arrogância encontrou a realidade e quando impérios descobriram que até mesmo gigantes podem cair. Cada derrota carrega uma lição, que a guerra não perdoa o orgulho, que a estratégia supera a força bruta e que o destino pode rir da face dos poderosos. São lembranças de que na guerra, como na vida, não existe vitória garantida, apenas a luta constante contra o impossível. Se estas catástrofes militares despertaram o estrategista em você, então você já compreendeu que conhecer derrotas é tão importante quanto celebrar vitórias. Curta se estas lições merecem ser lembradas. Comente qual dessas humilhações mais impressionou você. E inscreva-se porque a história dos imortais continua, e as próximas batalhas já estão esperando. Aqui, onde o passado ganha vida através do tempo, vocês são as testemunhas da grandeza e da queda. E lembrar é a única vitória que nem a derrota pode roubar.